Saudações, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do Futuro e Procuradorias. Eu sou o Felipe Fernandes e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre empregados públicos em comissão. Mas antes de tudo, se você gosta do nosso conteúdo e se você gostar desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, porque assim você ajuda que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Então vamos lá. Pessoal, primeiro de tudo, quem são esses empregados públicos em comissão? Que figura é essa? Na verdade, aqui a gente pode chamar esses agentes de empregados públicos em comissão ou aqueles que ocupam cargos em comissão contratados nos termos da CLT. Então, aqui a gente não pode confundir esse empregado público em comissão ou esse cargo comissionado contratado nos termos da CLT daquele cargo comissionado puro do regime estatutário, do regime jurídico administrativo que a gente conhece. No entanto, o fundamento é muito parecido em relação àqueles. O que eu estou querendo dizer? Esses caras, esses empregados públicos em comissão, eles são contratados para ocupar esses cargos em comissão nos termos da CLT, por isso que a gente está falando aqui de uma relação tratada pelo direito do trabalho. Eles são contratados para funções de direção, chefia e assessoramento. Então, aquele cara que entra para ocupar um cargo, no caso aqui um emprego, de acordo com o critério do hierarca, que terá sobre essa posição uma relação de domínio, né? Ele poderá, nesse caso, nomear ou exonerar livremente esse empregado público em comissão. Então, recapitulando, o empregado público em comissão aqui, ele é o irmão ou o primo daquele cargo comissionado lá típico que a gente fala de livre nomeação e exoneração. Ele será também contratado por meio de livre nomeação e será desligado livremente também, ad nutum, mas aqui contratado nos termos da CLT. Fechou? Agora, o primeiro ponto importante da jurisprudência do TST em relação a esses cargos em comissão contratados nos termos da CLT ou empregados públicos em comissão. Esses caras, por que a gente está falando aqui de um regime seletista primeiro? Justamente porque serão essas funções comissionadas criadas naqueles estamentos que trabalham, que contratam por meio da consolidação das leis do trabalho. Então, notadamente aonde? Empresas estatais. Então, como nesses entes se contrata por meio da CLT, o cargo em comissão dele também vai ser nos termos da CLT. Agora tem um ponto muito importante aqui. Não obstante, né, a jurisprudência fala em cargo em comissão contratado nos termos da CLT, o TST já decidiu aqui que essas contratações ou a criação desses lugares a serem ocupados por servidores públicos, elas prescindem, ou seja, elas dispensam lei específica. Então, um ponto muito marcante aqui que a gente precisa lembrar. As empresas públicas e sociedades de economia mista prescindem, aqui no caso de dispensar, de expressa autorização de lei para admitir trabalhadores em empregos em comissão, né, direção, chefia e assessoramento, sob o regime da CLT. Legal. Então, você observou que elas prescindem, dispensam uma autorização legislativa expressa. Beleza. Agora, um ponto relevante aqui também. Falei para vocês que o cargo em comissão, e aqui o prêmio dele, né, o emprego público em comissão, ele é de livre nomeação e exoneração. Ou seja, pode haver o desligamento desse servidor ad nutum. Simplesmente houve ali uma perda da confiança, não precisa justificar por quê, o hierarca vai lá e exonera. Agora, esse cara, a gente sabe que a dispensa imotivada no processo do trabalho, no direito do trabalho, ela tem as suas garantias. Então, você pode, se não houver alguma garantia, alguma estabilidade específica daquele servidor, daquele empregado, você pode demiti-lo livremente, mas você tem que pagar as verbas rescisórias dele. Você tem que pagar ali a indenização do 40% do FGTS, você tem que considerar aviso prévio a ele. Dúvida, em relação ao empregado público em comissão, precisa? Resposta é não. Não há o direito ao pagamento dessas verbas rescisórias decorrentes da dispensa imotivada. Aqui, jurisprudência do TST, nesse caso, a parte pedia indenização de 40% do FGTS e aviso prévio indenizado, o TST negou justamente por se tratar de um cargo de livre nomeação e exoneração. Então, veja, empregados públicos em comissão são admitidos para funções de direção, chefia e assessoramento naquelas empresas estatais, né, onde o seu estamento é formado por meio de contratos seletistas. Legal. Se houver a dispensa imotivada dele, ele não fará jus
as verbas rescisórias decorrentes da dispensa imotivada. Agora, tem um temperamento aqui na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Recentemente foi levada a ele uma questão da aplicação ou não da súmula 443 do TST. Que súmula é essa? Vamos analisar para a gente contextualizar para vocês. A súmula 443 do TST diz que presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego. Então vamos lá de que trata essa súmula. Basicamente, ela traz uma presunção. Ela presume discriminatória a dispensa do empregado que estiver em alguma dessas condições, como é o caso, por exemplo, do HIV, ou outras doenças que tragam estigma social. O TST já interpretou essa regra geral abstrata para falar, por exemplo, neoplasia maligna, o câncer de próstata foi considerado uma doença que se enquadra nesse espectro normativo. Então, tudo bem, nós temos aqui algumas doenças que não é uma presunção absoluta. A parte estando acometida de alguma delas, você vai presumir discriminatória aquela dispensa. Eventualmente, quem dispensou pode chegar e comprovar e dizer, não, houve aqui uma reestruturação da empresa, a gente já sabia dessa condição dele há muitos anos, e a gente está dispensando agora porque, de fato, há um motivo técnico-financeiro para tanto. Já vi precedentes do TST excluindo, mas opera-se, né, essa presunção de que foi discriminatória. Tá. E em relação ao cargo comissionado nos termos da CLT? Lembrando que é livre, né, essa dispensa. Aí, havendo a dispensa do empregado nessa condição, ela se presume discriminatória nos termos da súmula 443 da CLT, que é ampla, né, que não é restrita à administração pública, ou nesse caso, a gente terá aqui um afastamento do entendimento. Resposta: o Tribunal Superior do Trabalho considerou aplicável a súmula 443 aos empregados públicos em comissão. Vejamos o que disse o Tribunal Superior do Trabalho. Ele reconheceu a possibilidade de decretação da nulidade da dispensa e consequente reintegração no emprego da empregada de empresa pública contratada sob o regime da CLT para o exercício de cargo de livre nomeação e exoneração, bem como sobre a incidência da súmula 443. Lembrando que nesse caso aqui dela, vejam, ela era acometida por leucemia mieloide crônica. Foi determinada, portanto, a reintegração. Então vejam aqui onde é que está o ponto nodal da questão. A rigor, se é um cargo em comissão, seja o cargo em comissão puro, né, digamos assim, ou aquele contratado por meio da consolidação das leis do trabalho, a nomeação e a exoneração são livres. O administrador ele não precisa ali comprovar, ele pode livremente se dispor daquela situação. No entanto, aqui o TST reconheceu que, devido à situação da empregada, que era acometida, no caso, por leucemia, nesse caso, presumiu-se discriminatória a dispensa e assim foi determinada a sua reintegração. Então vejam que existem normas gerais abstratas, nós temos regras gerais, mas temos aqui exceções que são criadas à luz do caso concreto. Essa foi uma decisão da sexta turma, mas já foi inclusive cobrada em concursos de procuradoria, agora no ano de 2021. Então fiquem de olho, fiquem atentos a essas peculiaridades. E aí, para fechar para vocês o raciocínio, a gente mostra, né? Mesmo sendo de livre nomeação e exoneração, aplicou-se a súmula 443, presumindo-se discriminatória aquela dispensa, né? Foi determinada, então, a reintegração da empregada. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. É sempre um prazer estar com vocês. Seguimos juntos. Um grande abraço e até a próxima.